Graça e paz, meu amado irmão, que bom a gente poder estar juntos em mais uma aula do IDES. Que Deus abençoe você abundantemente. Antes de qualquer coisa, eu quero gastar um tempinho aqui com você rápido, falando sobre a importância da gente ter os nossos momentos a sós com Deus. Nós temos desafiado a igreja a ter pelo menos 3 momentos a sós com Deus por dia, um pela manhã, outro no meio do dia e outro no finalzinho da tarde. A intenção disso é a gente agradecer a Deus, entender que nós precisamos dele, dependemos dele o tempo todo, sermos gratos a ele pela vida que temos, pelo que ele tem feito, pelos livramentos que ele tem dado à nossa vida, pelo fortalecimento, pela condução que ele tem dado à nossa vida, por tudo que ele tem feito e há de fazer em nós. Também para fortalecermos a nossa vida no Senhor, porque precisamos de estar conectado com o Senhor o tempo todo, para cumprir a vontade dele, para cumprir aquilo que ele quer que a gente faça, para ter discernimento, sabedoria, para lidar com as questões, para ter força para enfrentar as lutas do dia a dia. Então, meu amado, pare 3 vezes por dia, pelo menos 3 vezes por dia. Estrategicamente, antes de começar as suas atividades, na metade ali, quando as forças estão meio acabando, e no finalzinho do dia para dar aquela renovada e você chegar em casa bem e tratar bem sua família. Então, faça um esforço. Outra coisa que nós precisamos de entender, meu amado irmão, qual é a razão da gente estudar a palavra de Deus? Nesses momentos a sós com Deus, a gente precisa estudar a Bíblia, orar, conversar com Deus, ouvir a voz dele. E o estudo da palavra de Deus é muito importante, como nós vamos fazer daqui a pouco, estudar os trechos da palavra de Deus, entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, é muito importante. Permitir que essa palavra nos abasteça, nos renove, modifique o nosso ser, permitir que a palavra do Senhor nos dê tudo que nós precisamos para cumprir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, para que a gente lê a palavra de Deus, meu amado? A gente lê a palavra de Deus com um único propósito, que é ser transformado, ouvir o Senhor e obedecer o Senhor, ser transformado por essa palavra poderosa, viva e eficaz. Então, meu amado, nós vamos ver 2 assuntos hoje importantes. Primeiro sobre a morte, segundo sobre justos e ímpios. Uma coisa está ligada à outra. Antes, nós vamos ter um momento de oração para pedir ao Senhor para falar conosco, nos conduzir nesse estudo. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante do Senhor agora com o nosso coração aberto para ouvir a voz do Senhor, para entender a Tua vontade, para cumprir o Teu querer. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender o que o Senhor quer de nós através da Tua palavra para esse tempo, nesse estudo que vamos fazer agora. Que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir, nos instruir na palavra do Senhor, para que nós possamos ter entendimento e poder para vencer as nossas dificuldades. É no nome de Jesus, Pai, que oramos. Amém. Amém. Bom, meu amado, como eu disse, a primeira parte dessa lição, ela vai falar sobre morte. E uma coisa que a gente precisa entender sobre morte, e é básico isso, a gente precisa de compreender isso, é que todo mundo vai passar por ela. Não há um ser humano que não passe pela morte. Nós fomos condenados à morte. A humanidade foi condenada à morte quando pecou, quando se rebelou contra Deus. Então, esse corpo que nós vivemos, esse corpo, ele está contaminado com o pecado, ele precisa voltar ao pó da onde ele veio, para a gente poder, então, ter uma nova fase da nossa vida na eternidade, com um corpo novo, restaurado, glorificado no Senhor. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco, mas é isso, todo ser humano vai morrer. Se há uma certeza que a gente pode ter nessa vida, é que a cada dia nós damos um passo a mais em direção à morte. Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, falando de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quem é que pode dizer que não tem pecado? Quem é que pode dizer que nunca pecou, que nunca teve um sentimento ruim na sua vida, que nunca desejou alguma coisa ruim, que nunca cometeu o pecado? Então, meu amado, todos nós, por causa do nosso pecado, vamos passar por esse processo de morte. Então, tem uma coisa que a gente precisa ter certeza, é que vamos morrer. E a outra coisa que precisamos entender em relação à morte é que a gente só tem essa chance de vida. A gente não tem uma segunda chance. A gente não tem uma segunda vida, uma terceira. Como muitos até pensam e creem nessa falsa doutrina de reencarnação, pensando que as pessoas vão sendo reencarnadas várias vezes
para assim ir evoluindo o seu espírito e assim alcançarem um patamar, um nível de evolução tal que possam então entrar no céu. Isso não passa de enganação, de engodo. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, a palavra de Deus deixa muito claro para a gente o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Todo ser humano vai morrer uma única vez, então só tem uma vida. E logo após isso vai enfrentar o juízo. Basta, até a palavra de Deus está dizendo, é óbvio, e a gente crê na palavra de Deus que ela é a verdade, então a gente crê no que ela diz e não na teoria que outras pessoas possam apresentar para a gente. Mas até se a gente fosse considerar o fato de que houvesse reencarnação e que as pessoas fossem evoluindo. Então, depois de tanto tempo de existência da humanidade, o ser humano teriam que ser pessoas extraordinárias, as sociedades seriam perfeitas. A gente olha para a vida das pessoas e a gente vê que o ser humano não está evoluindo. O ser humano não está melhorando os seus relacionamentos, não está melhorando a si mesmo. As coisas estão, de certa forma, indo de mal a pior, como a palavra de Deus revela para a gente, que nos últimos tempos as coisas piorariam. O ser humano está cada vez mais egoísta, cada vez mais maldoso, cada vez mais centrado nos seus próprios desejos. Então, assim, essa teoria ela é mais do que furada. Mas, com toda certeza, nós cremos na palavra de Deus que garante para a gente, como esse texto de Hebreus, que eu citei para os irmãos agora. Nós estamos destinados a morrer uma só vez. Então só temos uma vida para viver. E se a gente só tem uma vida para viver, meu amado, e a gente não sabe quando vai morrer, a gente sabe que vai morrer, mas a gente não sabe quando. E além de não saber quando, a gente não sabe como. A qualquer momento a gente pode morrer, de qualquer forma, de qualquer jeito. Das coisas que a gente pode ter certeza é isso. A nossa vida é incerta e ela, de certa forma, ela é curta. Tiago vai dizer na sua carta, no capítulo 4, no verso 14, diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Alguém sabe? Você sabe o que vai te acontecer amanhã? Daqui a 1 minuto, você sabe o que vai acontecer com a sua vida? Não, a gente não sabe. Ela é incerta. Então ele faz uma pergunta que cada ser humano precisa se fazer. Ele pergunta: que é a sua vida? Que é a sua vida? E ele responde, a palavra de Deus responde para a gente: vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Essa é a nossa vida. Assim é a vida, meu irmão. Assim é a vida, curta, incerta. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. A gente não tem noção. E ela passa numa velocidade muito rápida. E quando a gente compara a grandeza de uma vida em anos vividos com o infinito, que a eternidade é infinito, não tem fim, quando a gente compara essas duas grandezas, não importa quanto tempo alguém viveu, se 5 anos, se 10, se 50, se 100 anos. Vivi muito, vivi 100 anos. Ainda assim, essa vida é como uma neblina, que ora aparece e ora se dissipa. Porque quando a gente compara isso com a eternidade, com algo que é infinito, um tempo infinito, um tempo que não acaba, esse tempo que a gente vive aqui nesse mundo, ele é muito curto. É incerto e é curto. Se é um tempo incerto e um tempo curto, então a gente precisa entender, meu amado, que a gente precisa viver essa vida com muita seriedade, aproveitando muito bem o curto e incerto tempo que a gente tem de vida. Por quê? Porque, meu irmão, a gente precisa investir a nossa vida naquilo que vale a pena investir. A gente precisa investir a nossa vida no nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, no nosso relacionamento com as pessoas, porque a vida que nós temos para viver, ela é curta, é uma vez só, é uma chance só que nós temos. Enquanto não conhecemos Jesus Cristo, enquanto o ser humano não conhece Jesus Cristo, nós precisamos de investir tempo, o nosso tempo, a nossa vida para falar de Jesus Cristo às pessoas, porque se elas não conhecem Jesus Cristo e elas partirem desse mundo sem Jesus Cristo, elas vão perecer toda a eternidade na morte, separados de Deus em tormento eterno. A vida tem continuidade após a morte. A gente precisa entender isso. A vida não acaba quando a gente morre e pronto, é só o tempo que a gente vive aqui. Não. Nosso espírito, nossa alma, ele perdura por toda a eternidade. E onde nós vamos viver essa eternidade depende exatamente daquilo que nós fizemos com Jesus Cristo, daquilo que nós fizemos com o amor que Ele nos oferece,
com a salvação que Ele nos oferece, meu irmão. A vida tem essa continuidade e nós precisamos de entender que as pessoas que conhecemos, que não conhecem Jesus Cristo, ou se nós, por um acaso, até frequentamos a igreja, mas não entregamos o coração a Jesus Cristo, não experimentamos o novo nascimento, precisamos então entregar a Jesus Cristo no nosso coração enquanto nós temos tempo, porque só temos essa vida. Vindo logo depois da nossa morte, o julgamento. Em Lucas capítulo 16, verso 19 até o verso 31, Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, e fica muito evidente essa existência pós-morte de uma vida. No céu e outra no inferno. 2 destinos. Não tem 3 ou 4 destinos, é um no céu e um inferno. E lá Jesus, narrando essa parábola, ele toca em alguns pontos bem importantes. Quem está num lugar não pode ir para o outro. Não tem remissão, não tem chance de você mudar de destino. Morreu, vem o juízo, sela o destino de cada ser humano. Então o tempo que nós temos para aceitar Jesus Cristo e o tempo que nós temos para viver para a glória de Deus e cumprir a vontade de Deus é o tempo em que nós estamos vivendo aqui, para recebermos do Senhor recompensas ou recebermos do Senhor condenação. De acordo com aquilo que nós fizemos com Jesus e com a vida que nós vivemos após conhecer Jesus Cristo, meu amado. Então, após a morte, existe um julgamento. Ficou muito claro isso no texto de Hebreus que nós lemos. Por isso, a gente precisa viver a nossa curta vida com muita sabedoria, porque há uma continuidade, há um lugar para ser vivido, há uma recompensa a ser recebida ou há uma condenação a ser recebida. Tudo depende de como nós temos vivido o nosso tempo aqui, meu amado. Né? Como nós temos. Para finalizar esse entendimento, essa compreensão de que o tempo que nós temos para aceitar Jesus é só nesse tempo, é nessa vida que isso pode ser feito até no último segundo da vida. Quero lembrar você, está registrado em Lucas 23, 42 e 43, aquele momento em que Jesus está sendo crucificado, tem os 2 ladrões, um zomba de Jesus, mas o outro diz para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele, hoje estará comigo no paraíso. Então o que eu preciso para viver essa minha eternidade com o Senhor é aceitar Jesus. Entendeu? Então, para o crente, já que a gente está falando de vida, esse tempo que a gente viveu aqui, que a gente vive nesse mundo, e a eternidade que a gente vai passar, meu amado, para o crente, a morte do crente é lucro. Para o crente, morrer é lucro. Paulo vai dizer em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim o viver, Cristo. Tudo é por Cristo. Eu amo Cristo, quero conhecê-lo, quero viver para Ele, quero cumprir sua vontade, quero fazer na minha vida uma comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo. E a morte é lucro porque aí me libera desse corpo contaminado com pecado, me liberta de todas as limitações, de todas as dificuldades, de todos os empecilhos para ter Cristo na minha comunhão, na minha convivência, de uma forma plena, para conhecê-lo plenamente como Ele realmente é. Entendeu? Então, é lucro por causa disso. Então, para o crente morrer, terminar esse tempo de vida aqui, esse espaço de vida nesse mundo é extraordinário porque ele inicia uma vida perfeita na eternidade. Na carta que Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, no verso 11, a palavra de Deus diz assim, esta palavra é digna de confiança, se morremos com ele também viveremos. Essa é a nossa certeza. Vamos viver com o Senhor. É lucro para a gente, meu amado, porque a gente tem essa garantia, essa certeza de onde nós vamos passar a nossa eternidade, que é na presença do Senhor, uma vida perfeita, gozando de coisas extraordinárias que o Senhor tem preparado para nós. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, a palavra de Deus diz assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus o trará. Mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Nós não podemos viver como as pessoas que não têm Cristo, entendendo que a morte é o fim, que a perda
sem esperança. Não, nós temos essa convicção, essa certeza. Não como os que não têm esperança, mas como aqueles que têm esperança. Essa certeza que assim como Jesus morreu e ressurgiu, Deus também vai ressuscitar aqueles que morreram, que dormiram em Cristo para essa vida eterna. Entendeu? É isso que nos espera. Por outro lado, meu amado, a morte para o incrédulo, ela é perda total, é PT. A morte para o incrédulo é o fim da chance que ele tinha para aceitar Jesus Cristo. O tempo dele acabou. Pronto, game over, acabou seu tempo, acabou sua chance. Agora você vai passar toda a eternidade em tormento eterno. Em João 3, 17 a 19, Jesus mesmo deixa isso muito claro. Ele diz assim: pois Deus enviou seu Filho amado ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio a esse mundo para salvar a gente, não para condenar a gente. Mas eu preciso de crer, entregar meu coração a Ele, porque quem não crê permanece no estado que se encontra hoje, culpado dos seus pecados, condenado a uma eternidade sem Deus, uma eternidade em tormento eterno. Por quê? Porque rejeitou Jesus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Para finalizar, meu amado, essa questão sobre a morte, a gente precisa entender que Deus proíbe nós buscarmos contato com os mortos. Em Levítico, capítulo 19, verso 31, a palavra de Deus diz assim: não recorram aos médios, nem busquem os espíritos, pois vocês serão contaminados por ele. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nós temos a esperança de que aqueles que morreram em Cristo vão passar a eternidade com o Senhor, e nós estamos indo para lá também. Nós sabemos que cada dia estamos mais próximos da morte, que a morte faz parte dessa finitude de vida que nós temos aqui nesse mundo. Que o que nos aguarda é uma vida eterna, mas aqui nós estamos caminhando para a morte. Então, meu amado, nós precisamos de viver de forma digna do Senhor. Fazemos tudo que tiver ao nosso alcance para viver para a glória de Deus, testemunhar de Jesus a todos, falar de Jesus a todos, para cumprirmos a missão que Ele nos confiou e entendermos que a morte põe um fim a esse tempo de vida aqui. E Deus condena esse contato, essa busca de contato com os mortos. O outro assunto de hoje é justos e ímpios. Está ligado, como eu disse, uma coisa está ligada com a outra, morte. E aí, a gente morre, como é que é essa questão? Como é que é essa questão de quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Tem uma eternidade depois da morte, tem uma vida depois da morte, tem uma vida em tormento ou uma vida em perfeição, em satisfação, em alegria, em prazer para ser gozado. Isso depende de quê, meu irmão? É isso que a gente precisa entender. Depende de quê? Depende daquilo que a gente fez, das bondades que a gente fez, das ações que a gente cumpriu, como é que a gente se redime, onde a gente encontra a redenção. É isso que a palavra de Deus deixa muito claro para a gente. Deus, antes de tudo ser criado, quando pensou em criar o ser humano, Ele já soube, Ele pensou, Ele levou seu pensamento à frente, Ele é presciente, Ele conhece todas as coisas. Ele não trabalha com hipóteses, com tentativas, com presunções. Deus simplesmente trabalha com certezas, porque a mente dele é diferente da nossa. Ele conhece todas as coisas, então ele foi com a sua mente, viu a criação do homem, como é que seria essa relação, viu a queda do homem, viu a história da humanidade. Então o que ele fez? Ele planejou antes de tudo acontecer, ele já planejou a redenção, ele criou um plano perfeito de redenção da humanidade. E tudo isso converge para a pessoa de Jesus Cristo. Tudo está na humanidade convergindo para Jesus. Deus conduziu a história, conduz a história para a pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, a quem Ele enviou para que pudesse salvar, redimir o ser humano, redimir e salvar a humanidade. Então é isso que a gente precisa entender. Essa questão de justo e ímpio tem a ver com Jesus. Sou justo ou ímpio de acordo com o sacrifício de Jesus. Não sou justo ou sou ímpio de acordo com os meus méritos, porque aí somos todos ímpios. Que aí não há um justo, não há um sequer
Não há um que busque a Deus, diz a palavra, não há um que agrade o Senhor, não há um santo, não há ninguém bom, não tem ninguém que por mérito próprio possa se apresentar a Deus. Por isso a salvação não é conquistada por obras, por isso a salvação é dada pela graça de Deus, por Deus, àqueles que recebem Jesus, àqueles que confessam Jesus. Então, essa questão de justo e ímpio tem a ver com Jesus. Nós somos declarados justos ou declarados culpados de acordo com o que nós fazemos em resposta ao chamado de Jesus à reconciliação com Deus através do sacrifício dele. É o que nós acabamos de ver na própria explicação de Jesus Cristo, dizendo: aquele que crê não está condenado, foi absolvido. Aquele que não crê, porém, está condenado porque rejeitou Jesus. Então, essa questão de ser justo ou ímpio é em relação ao que nós fizemos com Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para justificar os nossos pecados. E ele nos declara justos, somos santos em Cristo Jesus, por declaração dele, porque ele pagou o preço do nosso pecado, ele nos torna justos. E ele declara culpável aquele que não aceitou o seu sacrifício. Em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade. Deus revelou para a gente o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Ele estabeleceu toda essa vontade, esse propósito dele em Cristo, isto é, o de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Deus convergiu tudo para Cristo. Ele moveu céus, literalmente céus e terra, para que tudo fosse apontado para Cristo, o Salvador, aquele único que poderia resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Então é isso, meu amado. Justo e ímpio, de acordo com aquilo que nós respondemos ao chamado de Jesus de nos entregarmos a Ele, de nos arrependermos do nosso pecado e de o amarmos. Então, meu amado, Jesus vai voltar em poder e glória para julgar a humanidade. Em Mateus capítulo 16, verso 27, diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Com o que tem feito em relação a Ele, com o que fez em relação a Jesus Cristo. Se entregou ou não a vida a Jesus Cristo. E entregando a vida a Jesus Cristo, se viveu para a glória dele, se cresceu, se buscou crescimento no Senhor. Então, meu amado, Jesus está voltando. Em breve está voltando para julgar a humanidade. Nesse julgamento, os mortos serão ressuscitados, tanto justos como ímpios. Os crentes vivos serão transformados e os mortos que estavam dormindo, ressuscitados então, com seu corpo transformado, ressuscitarão primeiro. Depois os crentes juntamente vão se unir a eles nas alturas, nos ares, e se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, que veio com seus anjos para julgar a humanidade. A gente vai ler o texto de 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17. Olha que visão extraordinária essa volta de Jesus Cristo. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Que visão magnífica, meu irmão. Que coisa extraordinária. Jesus vai voltar, vai descer do céu, a trombeta vai soar. Os mortos em Cristo vão ser ressuscitados e transformados. Os que estiverem vivos terão seu corpo corruptível transformado em incorruptível, em glória, um corpo semelhante ao de Jesus. Vamos nos encontrar com o Senhor no céu. Que coisa extraordinária. Porém, meu amado, os incrédulos também, como eu disse, serão ressuscitados, mas não para essa glória,
mas para serem condenados. Mas eles também serão resultados para esse julgamento. Em Atos capítulo 24, verso 15, a palavra de Deus diz assim: tendo Deus da mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justo quanto de injusto. Todos vão comparecer diante do tribunal do Senhor. Todos. Ninguém vai escapar disso. 1 Coríntios 4, 5 diz: portanto, não julguem nada antes da devida hora. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará a intenção dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. A gente não pode ficar julgando as coisas, a gente não foi chamado para julgar nada, porque existe um juiz que conhece todas as coisas, que nesse julgamento vai trazer à luz tudo, a intenção do coração dos seres humanos, a intenção do seu ser. Esse justo juiz, que tem condição plena de julgar, porque conhece todas as coisas, vai manifestar todas as coisas, ele vai julgar aqueles que são justos e ímpios. Os justos serão absolvidos por causa de Cristo, porque se entregaram a Cristo. Serão recompensados por seu serviço, por aquilo que fizeram em nome de Cristo e para Cristo. E os ímpios serão condenados por suas obras, por seu pecado, por sua rejeição a Jesus Cristo. Então os crentes serão absolvidos e os incrédulos serão condenados. Vamos voltar àquele texto de João, no capítulo 3, que a gente tanto conhece, para ficar muito claro para a gente isso. Justo e ímpio em relação a Jesus Cristo, para que os justos sejam absolvidos e os ímpios condenados. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Está aí o parâmetro, está aí a fiel que vai ser usada para julgar cada ser humano. Crer ou não crer em Jesus. Entregar ou não entregar, se arrepender dos seus pecados e entregar seu coração a Jesus ou não. Tê-lo como Senhor da sua vida ou não. Os ímpios irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46, Jesus diz: e estes irão para o castigo eterno, falando dos ímpios, mas os justos para a vida eterna. Os justos, meus amados, terão seus corpos glorificados, como eu disse, como a gente viu em Tessalonicenses 4, vamos ter esse corpo transformado, ganhar um corpo novo. Vamos receber do Senhor as recompensas, os galardões eternos, para viver para sempre com Ele no céu. Olha o que 1 Coríntios 15, 42 a 44 diz: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Os justos terão seus corpos glorificados, receberão recompensas para viver para sempre com o Senhor. Esse é o destino daquele que crê em Jesus Cristo. Apocalipse 22, verso 12 diz: eis que venho em breve, Jesus dizendo à sua igreja, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Vale a pena a gente viver para o Senhor, para a glória dele. Vale a pena a gente investir cada segundo desse curto tempo de vida que a gente tem para a obra do Senhor, para cumprir sua vontade, para viver para a glória dele, para fazer o que ele nos chamou para fazer, porque ele está vindo muito em breve, trazendo a nossa recompensa para retribuir a cada um de nós aquilo que nós fizemos para ele. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus o abençoe imensamente. Se você não tem certeza da sua salvação, entrega seu coração a Jesus. Confia nele. Porque o tempo que nós temos para fazer isso é agora. E se você é um crente em Senhor Jesus Cristo, emprega cada segundo da sua vida a mostrar a todos, sua família, seus amigos, a todos que você tiver oportunidades, que estão perto, longe, a todo momento, você falar de Jesus e pregar Jesus às pessoas, que o tempo é curto, elas precisam entregar a sua vida a Jesus. E nós precisamos de trabalhar, investir nossa vida no reino de Deus, para a glória dele
enquanto é tempo, enquanto podemos trabalhar, enquanto Jesus não volta. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.